E aí pessoal, Atílio falando. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês algumas diferenças dos assistentes virtuais da Amazon e da Google, para assim tentar auxiliar aqueles que estão aí na busca de qual sistema escolher. Mas antes de começar, peço para aqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam no canal e que deem uma olhada em todo o conteúdo de vídeo que tem no canal. Tem bastante coisa relacionada à automação residencial e aos assistentes virtuais. Para aqueles que já estão inscritos, gente, muito obrigado, tem ajudado muito. Eu espero que esse vídeo ajude. Tendo qualquer dúvida, posta sua mensagem aí no campo de comentários que eu estarei tentando auxiliar. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar aqui, deixa eu já falar uma coisa em primeiro ponto. É impossível eu dizer para vocês qual é o assistente melhor, se é o da Amazon ou se é o da Google. Isso porque ele é um assistente virtual. Então, a opinião pessoal, ela influencia demais nessa decisão. É uma coisa que cada um vai ter a sua. E eu espero aqui que nesse vídeo eu consiga passar toda a análise vai ser feita sobre o meu ponto de vista, sobre esses dispositivos, e eu espero que o meu ponto de vista auxilie vocês aí na decisão de vocês. Uma outra coisa importante, toda a minha análise que eu vou fazer aqui vai ser baseada na versão em português dos dispositivos. Então todo o conteúdo, quando a gente fala na parte que fazer adaptações, essas coisas, eu vou deixar de fora. Eu vou pura e simplesmente fazer a análise da situação dele hoje, dia 17 de novembro, no Português Brasil, ok? Bom, eu estaria abordando 7 aspectos deles aqui nesse vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo estruturado para ficar mais fácil o entendimento. Então, no primeiro deles, eu vou falar sobre os dispositivos compatíveis, a parte de suporte técnico, a parte dos aplicativos, a parte de controle do sistema deles, as compatibilidades em parte multimídia, compatibilidade na parte com os dispositivos de automação, a interação com os dispositivos e a parte de rotinas, que é um ponto fundamental aí para a parte de automação residencial, ok? Bom, pessoal, vamos falar aqui dos dispositivos de cada um deles, tá? Eu vou colocando imagens aqui. Aqui eu estou com dois modelos, o Echo Dot da Amazon e o Nest Mini da Google. Esses são os principais produtos vendidos, são os carros-chefes da linha deles de produtos vendidos, que são os mais baratos e os de maior comercialização. Porém, existem outros que são vendidos aí no mercado, principalmente no exterior. Existem vários modelos. Porém, aqui no Brasil, não são todos os modelos que estão oficialmente sendo vendidos. Na parte do assistente da Google, o que a gente tem que está sendo vendido? O Nest Mini, que é este daqui que eu estou mostrando para vocês. Nós temos a JBL, a Link 20 também, as caixas da JBL que já vem com o Google Assistente incorporado dentro delas. E temos o Chromecast só. Então, basicamente, da família Home da Google, são esses 3 dispositivos que são vendidos oficialmente no Brasil. Outros dispositivos que são comprados no exterior que não tenham tela, todos funcionam com o Português Brasil também. Tipo Google Home, que é o dispositivo de som dele. O Google Max, que é a caixa maior dele de som, também na parte do Google todos funcionam no Português Brasil sem precisar fazer nenhuma adaptação. Chegou, instalou ele dentro do aplicativo, já vai funcionar automaticamente. Na parte da Amazon são vendidos 4 dispositivos aqui no Brasil. A gama de produtos é muito maior da Amazon, assim como do Google também. Mas aqui no Brasil só são 4 vendidos aqui oficialmente. O Echo Dot terceira geração, que é este modelo aqui. O Echo Show 5, que é o modelo com tela, uma tela de 5 polegadas. O Echo, que é o dispositivo de som dele mais alto, e o Fire Stick, que é como se fosse tipo o Chromecast, que é o adaptador para colocar em televisões para ter a parte de streaming de multimídia aí. Então esses são os dispositivos vendidos oficialmente. Na parte da Amazon, os dispositivos comprados no exterior não necessariamente funcionam aqui no Brasil. Então esse é um ponto que precisa tomar bastante cuidado. Já estou tendo bastante relatos de gente que está trazendo o modelo de fora do Echo Dot terceira geração, só que a versão Clock, que é o que tem o relógio aqui na frente, e ele não está aceitando o Português Brasil. E de acordo com a Amazon, somente produtos vendidos oficialmente no Brasil terão um suporte para Português Brasil. Já na parte da Google,
qualquer dispositivo que não tenha tela, ele tem suporte para Português Brasil, ok? Então, basicamente, essa é a parte dos dispositivos, o que está sendo vendido e o que não está. Parte de preços é muito parecida entre eles, tá? Tanto que esses dois aqui estão sendo vendidos exatamente pelo mesmo preço oficialmente aqui no Brasil. Vamos falar aqui agora da parte de suporte técnico, que para mim eu acho uma coisa muito importante, porque embora a gente tenha canais de YouTube que tentam dar suporte, blogs, páginas de internet que tentam dar suporte, muitas vezes você consegue um suporte através de um telefonema falando com o suporte técnico propriamente da empresa. Nesse aspecto, a Google ela deixa muito a desejar. Ela lançou oficialmente o Nest Mini na semana passada aqui no Brasil e até hoje, se você procurar na página da Google, você não consegue achar absolutamente nada de suporte com relação ao Nest Mini, com relação à parte em português, nenhum contate, um e-mail de contate, nada, não tem informação, nem perguntas e respostas pré-definidas, não tem. Na parte de suporte técnico, para a parte do Nest Mini, para a parte do Chromecast, que já é vendido há mais tempo, tem bastante coisa lá. E fora isso, tem os grupos e as comunidades da parte do Google, que são um ponto bem forte também, onde você consegue ter bastante ajuda lá dentro. Mas aí são usuários ajudando usuários. E esse é um ponto que na Amazon, pelo menos, é um ponto muito positivo. Eu fiz hoje só para testar, eu fui ligar para a Amazon para tirar uma dúvida qualquer. E o atendimento deles foi sensacional. Eu entrei pelo site, fiz lá, botei o número do meu telefone e pedi para eles me ligarem. Na mesma hora me ligou e a atendente foi extremamente simpática. Não resolveu o meu problema da dúvida que eu tinha, mas ela foi extremamente simpática. Então, na parte de suporte, a Amazon tem um suporte aqui na parte do Brasil muito mais estruturado. Embora seja um sistema mais novo, é mais estruturado. Vamos falar aqui agora da parte dos aplicativos. Na parte do Google, existe apenas um aplicativo de celular, o nome dele é Home, e ele é esse que aparece aqui na tela. Bom, a gente enxerga que ele, logo na cara dele, ele tem um visual bem limpo assim. Então já é direto na página aqui, na parte inferior, quando você clica na casa, ele já vai aparecer para você o apagar luzes, acender luzes, controle de mídia para quando estiver tocando alguma música você conseguir controlar ele aqui dentro do aplicativo, ligar para casa, que é para fazer ligações através do Google Duo, e a parte de configurações. E tem a parte dos ambientes aqui na parte de baixo, onde você vai alocando os dispositivos dentro da parte de ambientes. Tem aqui depois na outra lateral um ponto aqui para colocar os históricos dos itens acionados, que é esses daqui, os eventos que ocorreram nas últimas horas. No canto superior esquerdo aqui um botão de mais, onde você faz as configurações dos itens aqui, como incluir dispositivo, configurar membros na casa e assim por diante. Então, ele tem, a parte do Google, ele é um aplicativo muito simples, assim, ele não tem grandes configurações e ele não tem grandes, não tem muita dificuldade para conseguir fazer. A bem da verdade é essa, ele é bem simples para poder utilizar. Uma das características da Google é que constantemente costuma dar algum problema na hora de soltar alguma atualização. Recentemente eles soltaram essa nova versão aqui, que foi, eu acho que foi uma questão de 2 semanas atrás, aproximadamente aí no começo na primeira quinzena de novembro. E eles mudaram totalmente o layout. Antes ele tinha um layout parecido, mas os botões saíram de algumas posições e foram para outras. E uma das características da Google, ela solta as atualizações dela sem testar o resultado aqui na parte do Brasil. Então, a parte de rotinas que antes você fazia numa parte de configurações clicando lá em cima, sumiu e veio para dentro dessas configurações. E ele está aqui, ó, nesse mais configurações. Porém, quando você clica nela, ele dá um erro. Entendeu? Então, esse é um dos pontos que eu acho que a Google ela falha muito na parte Brasil. Ela acaba soltando atualizações, devem ser em nível mundial, e a parte do Brasil acaba ficando, se tem algum problema, ficou com o problema. E já está com um problema assim há mais de uma semana, 2 semanas quase, com esse problema e não está resolvido. Tem outras formas de acessar, tem outras formas de contornar,
mas a intenção aqui é poder mostrar para vocês, dar um overview assim sobre a parte do aplicativo. Então, a parte do aplicativo da Google é um ponto que pelo menos eu acho ele é até fácil para você localizar os dispositivos aqui. Ele tem algumas macetes, mas ele é meio assim mais complicado, vamos dizer assim, porque eles não priorizam tanto a qualidade do cliente final em português. No inglês eu tenho certeza que vai estar funcionando. Uma outra característica aqui dentro da própria Google é que você não consegue, por exemplo, esse dispositivo aqui do Closet, que é um interruptor de luz, você não consegue botar ele no grupo de luz. Por quê? Você não consegue configurar os dispositivos e dizer o que é que eles são. Já na outra versão do outro assistente, você algumas coisas consegue configurar, eu já vou mostrar. Então esse é um ponto que também eu acho que, assim, a informação que vem do dispositivo é o que vai ficar aqui. Não, você não tem muitas opções de configuração, vamos dizer assim. Já na parte do outro assistente, nós temos aqui da Amazon o aplicativo deles. O nome do aplicativo é o mesmo do assistente, que é esse daqui que está na tela, eu só não vou falar para não acionar os dispositivos de vocês. E uma característica bem legal da parte da Amazon é que além de você conseguir controlar por aqui, pelo aplicativo do celular, você também consegue pelo website. Ele tem um endereço, que é esse daqui que eu estou deixando na parte superior para vocês, que se você acessar ele e fizer o login, ele vai basicamente replicar todinho a tela do celular e as configurações e você consegue fazer tudo aqui dentro. Então essa é uma característica que eu acho bem legal da parte da Amazon, isso daqui. Ele tem aqui na parte uma tela principal, que é uma tela inicial, que vai dar algumas informações, informações de músicas, algumas sugestões. Parte do comunicar, igual no outro aqui, ele também tem a parte do comunicar, só que ele tem também transmitir mensagens entre aplicativos, fazer a chamada através do próprio assistente. Na parte aqui do reproduzir, ele tem toda a parte de multimídia dele, assim, de músicas, a biblioteca Kindle para você poder ter os livros aí quando tem a parte de audiobook e a parte de configurações dos serviços. Então, eu particularmente acho este aplicativo da Alexa mais organizado, ele é mais estruturado, então é mais fácil de utilizar, é mais intuitivo acertar as opções aqui dentro. Aqui na parte de dispositivos, enquanto o Google trabalha com ambientes, a Amazon trabalha na parte de grupos. Então você cria os grupos como se fossem cômodos e vai alocando os dispositivos lá dentro. Então fica um pouco mais organizado, ele não fica os ícones todos aparecendo dos dispositivos, às vezes pode demorar um pouco mais para chegar no dispositivo, mas ele fica um pouco mais organizado. E aqui no canto ele vai ter todos os dispositivos. Na parte de menu aqui em cima, o restante das configurações, listas, lembretes, contatos, rotinas, skills, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais. E basicamente é isso, assim, o aplicativo, eu acho, ao menos na minha opinião, a parte de configuração, ele dá muito mais opções de configurações na parte da Amazon do que na parte da Google. Vamos falar aqui agora da parte de compatibilidades e controles de dispositivos de multimídia. Então, uma das funções muito utilizadas nesses dispositivos e que é bem legal é a parte de você conseguir reproduzir músicas nele através de solicitações de comando de voz. Ambos possuem esse tipo de serviço, é muito parecido e a reprodução das músicas estão atreladas a alguns serviços compatíveis com eles. No caso da Google aqui, que já está na tela, o que nós temos aqui de opção que atualmente é liberado aqui no Brasil? O YouTube Music, a parte para você poder, dentro, quem tem conta YouTube Premium, tem a parte do YouTube Music. O Google Play Música, que é essa parte aqui onde você vai fazer a configuração dele. Ou o Spotify. Então, basicamente, são esses três provedores que tem. Ele não mostra aqui, mas ele tem embutido nele também o TuneIn, que é para poder escutar estações de rádio, onde se você faz a solicitação da rádio, ele já vai tocar direto do TuneIn. Então são três serviços da parte de música para você conseguir fazer as reproduções de música na parte do Google. E precisa, obviamente, ter a assinatura desses serviços. O único que funciona de forma gratuita, mas é cheio de restrições,
conta do Spotify aqui dentro. Você consegue escutar música, mas não consegue escolher a música. Enfim, precisa ter a conta premium para você poder ter a experiência mais aprimorada sobre isso. Na parte da Amazon, nós temos aqui os serviços do Amazon Music, Spotify, TuneIn e além disso também tem os serviços do Apple Music, o Deezer e o Napster. Então, a parte de reproduções de música, as compatibilidades do Amazon é maior do que a da parte da Google, ok? Controles dos dispositivos de multimídia deles. Então vamos falar agora da parte da interação deles junto ao Chromecast, no caso do Google, e ao Fire TV, no caso da Amazon. Se você tiver um Chromecast ou a tua televisão tiver o Chromecast embutido, com o Google você consegue dar um comando de voz e pedir um filme, por exemplo, direto na parte da Netflix. Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Reproduzir Lucifer em Netflix. Ok, Lucifer em Netflix. Reproduzindo em Chromecast. Então ele já acha e já começa a reproduzir aí. Ele, obviamente, você tem que ter a conta do Netflix, né, vinculada. E toda essa parte você consegue também fazer solicitação de música, enfim. Ele tem uma interatividade, a parte do Google, muito boa junto ao Chromecast. Ele funciona muito bem. A parte da Amazon, por enquanto, não tem. Você tem o Fire TV, você não consegue nem enxergar ele aqui, ele nem aparece aqui na parte de TV e vídeo. Então você não consegue fazer a configuração e a solicitação de um filme, por exemplo, reproduzindo do Amazon Prime direto por ele aqui. Na versão em inglês tem, mas no português ainda não tem. E foi exatamente essa dúvida que eu liguei para o pessoal da Amazon na data de ontem, para questionar eles se iria ter essa previsão ou não. Tem previsão para ter essa interação, então acredito que quando sair essa interação aqui, o nível de controle vai ser o mesmo basicamente aí dos dispositivos. Então nesse ponto aqui do controle dos dispositivos, atualmente, o Google está levando vantagem aí na minha opinião. Vamos falar aqui da parte de compatibilidade e controle de dispositivos de automação residencial, que para mim, ao menos para minha utilização, é o principal uso desses assistentes virtuais aqui na minha casa. Os dois sistemas, as duas empresas, elas trabalham de forma bem diferentes nessa parte. A parte da Google, ela trabalha em nível mundial com os aplicativos. Então as empresas, elas liberam os softwares ou os serviços para integração junto à Google e a Google já disponibiliza para todas as regiões, em todos os idiomas e sai funcionando. Ela deve ter um pacote dela interno de tradução dos comandos para poder fazer isso. Isso faz com que ela tenha uma compatibilidade, uma quantidade de serviços disponíveis muito maior do que a parte da Amazon. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Porém, a Amazon ela trabalha de uma forma diferente. Ela trabalha com regionalizações, então as empresas precisam fazer as traduções das suas skills para o idioma da região para que possa ser liberado. Só para ter uma ideia aqui, eu já botei aqui o aplicativo da Google na tela. A Google ela chama de serviços, então você tem que vincular um serviço de casa inteligente. São diversos aplicativos que aparecem aqui, muitos mesmo. Então você vai ter quase todas as marcas. Eu contei um por um aqui para poder botar aqui para vocês o número na tela. São 1011 dispositivos aqui, serviços disponíveis para vínculo. Isso tem um lado muito positivo, porque uma vez que já sai o serviço lá no exterior, aqui também já sai para a gente. Porém, também tem um lado negativo nessa história. Na parte de traduções de comandos do Google, em julho de 2019 teve uma atualização na comunicação dele para a parte de controles de canal. Então, com isso, ele perdeu toda a parte de comunicação de canal, de troca dos canais através do comando de voz. No português, no inglês está funcionando, mas no português não está. E eu não sei, já mandei diversos e-mails para Google, para Broadlink, para perguntar o que aconteceu, isso no serviço Broadlink, que é o que eu mais testei, e nada deles conseguirem passar essa dar retorno ou nada de solucionar o problema.
Então, o cliente Brasil é um cliente, vamos dizer assim, menor para eles nessa situação. Então, quando dá um problema na coisa nos dispositivos do Brasil aqui, fica um bom tempo sem resolver. Só que é difícil dar problema nessa parte, tá? Essa parte é difícil mesmo. Só teve esse caso assim há mais de um ano que eu utilizo o Google em português. É o único exemplo, foi essa parte da perda do controle de canais. Então são 1011, é bastante coisa. Diferente da parte da Amazon, que como ela faz com que as empresas traduzam para o idioma da região, ela hoje chama de skill na parte da Amazon. Se você clica aqui em Casa Inteligente, vão existir 74 skills liberadas para poder utilizar. São as principais, porém, estão faltando ainda algumas. No meu sistema aqui em casa, eu utilizo o Geeklink e não tem ainda liberado aqui. Também utilizo o Orvibo, também não tem liberado aqui. Tem o Livolo, também não tem. Xbox, também não tem. Então a gente tem que esperar as empresas fazerem as traduções para a região e mandar para a Amazon para que a Amazon possa disponibilizar aqui dentro do aplicativo. Com isso, demora mais para chegar. Porém, o nível de controle eu acho que acaba sendo, se dá algum problema para eles corrigirem, pode ser que seja mais rápido. Ainda não tive essa parte de experiência da utilização junto com ele. No inglês, o nível de controle aí é basicamente igual dos dois. Tem muita coisa aqui na parte de inglês, mas o objetivo é focar o português Brasil. Então, nesse aspecto, na parte de compatibilidades, a Google consegue hoje, atualmente, integrar muito mais dispositivos de automação do que a Amazon em si. Falado aí da parte de compatibilidades da parte de automação residencial, vamos falar aqui da parte de comandos e controle da parte dos dispositivos de automação residencial. Isso porque existe uma diferença muito grande nos dois dispositivos nesse sentido. Como dito na parte aí anterior, o Google funciona por ambientes, você alocando os dispositivos e organizando eles dentro de ambientes na configuração do Home. A parte da Amazon já são a parte de grupos, ela faz, você aloca os dispositivos dentro dos grupos, já vamos olhar aqui dentro dos aplicativos. E isso faz uma diferença enorme, por quê? A Google, ela possui uma parte de inteligência onde ela vai identificar automaticamente onde ela está e você está dando o comando e ela vai buscar o dispositivo que você está pedindo. Coisa que a Amazon não faz. A Amazon só vai atender por nomes próprios os itens. Então, mostrando aqui no aplicativo da própria Home aqui para vocês. Eu tenho diversas televisões pela casa e eu configuro elas e ponho o nome de TV e vou alocando ela dentro dos seus respectivos ambientes. Esse daqui, que é até o exemplo que eu vou mostrar para vocês assim que terminar aqui de explicar, na sala de TV eu tenho um Google Home que chama Precioso e eu tenho um dispositivo que chama TV. Se eu dou o comando para ele, um comando abreviado, para esse dispositivo ligar TV, ele já vai entender que é para ligar a TV do ambiente onde ele está alocado. E eu não preciso falar mais nada, só dou esse comando ligar TV e ele já vai me responder. Se eu dou um comando, por exemplo, aqui, buscando em outro local aqui, no quarto, por exemplo, ligar TV quarto, ele já vai saber que é para ativar esse dispositivo que está alocado no quarto, que se chama TV. Diferente da parte, e isso também funciona na parte do Google para iluminação, para outros dispositivos. Então ele localiza para você com duas variáveis, o nome do dispositivo e o nome do ambiente, e ele executa o comando. Ou se você pede no próprio ambiente, ele já puxa do próprio ambiente e executa o comando, que é o comando abreviado. Na parte da Amazon, que trabalha por grupos, já não funciona dessa forma, e eu vou mostrar para vocês o exemplo. Na Amazon, ela não faz a identificação dos itens nos grupos. Então, todos os dispositivos precisam ter basicamente um nome próprio. Então, se, por exemplo, na sala de TV aqui eu tenho um Echo Dot lá, e se eu dou o comando para ele ligar TV, ele vai me dar a resposta que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, de que precisa ter nome próprio, ele não sabe qual ativar, porque existem várias TVs. Agora, se eu dou um nome exclusivo para o item, ele já vai saber qual que é. Então, nessa situação, eu precisaria, estando na sala de TV, dar o comando ligar TV, sala de TV.
Então fica um comando muito grande. Com isso, eu acabo utilizando muito mais o Google para dar os comandos de automação de ligar uma luz ou apagar uma luz, ligar uma TV ou desligar uma TV, do que o assistente da Amazon em si. Então, neste ponto, eu acho que a Google leva uma vantagem enorme sobre o sistema da Amazon. Bom, pessoal, ali no canto estão os assistentes. Então, eu vou mostrar aqui para você que essa questão do comando que eu comentei. Ligar TV. Claro, ligando a TV. E aí ele já liga a TV, que é o ambiente sala de TV. Quando eu mando desligar, desligar TV. Claro, desligando a TV. Perfeito. Agora vamos fazer aqui com o assistente da Amazon para poder mostrar para vocês. Ligar TV. Encontrei mais de um dispositivo com o nome televisão, dê a ele os nomes exclusivos. Depois realize a identificação novamente. Ou crie um grupo se quiser controlá-los simultaneamente. Então aí, como vocês podem observar, ele não identifica o comando abreviado. Eu teria que renomear essa televisão para um nome completo, um nome próprio, ok? Bom, pessoal, vamos falar aqui agora da parte de interação junto aos assistentes virtuais, ou os comandos assim de uso gerais, vamos falar. Os dispositivos eles ficam sempre inertes, tá? Então você precisa dar uma palavra de ativação para poder tirar ele desse estado e ele ativar os microfones e começar a escutar o que você quer realizar, qual é o seu comando. E nesse ponto, a Google ela tem um nome que é uma palavra de ativação que eu particularmente não gosto muito, que é esse daqui que eu estou colocando para vocês. Esse comando você toda vez vai ter que ficar falando ele. Com o tempo você até acostuma, mas que é um comando estranho, é estranho. E ele não permite personalização. É esse comando e ponto. Diferente do sistema da Amazon. O sistema da Amazon é um nome próprio, então fica uma coisa mais fluida você falar, chamar. E você, além disso, consegue personalizar, você consegue mudar para 3 opções, que são essas aí que estão na tela. Então, a parte de acionamento do dispositivo, eu acho muito mais legal a parte do sistema da Amazon em si do que o do sistema da Google. Uma outra característica é que o comportamento deles na resposta dos comandos, principalmente os comandos de automação, são diferentes. Na parte da Google, se os comandos são dados, ela repete para você o comando que você falou. E na parte da Amazon, não. Ela pura e simplesmente fala tudo bem ou ok. Ela dá um comando mais seco, ela é mais assim, executei o que você pediu, ponto. Eu particularmente, neste ponto, eu prefiro a repetição. Porque muitas vezes você dá um comando que você não está no ambiente e de repente ela pode, sei lá, eu sou cismado. Eu estou no quarto, mandei ligar uma luz da cozinha, eu quero saber se ligou de fato a luz da cozinha ou apagou a luz da cozinha de fato. No sistema da Amazon eu não tenho essa certeza, essa confirmação. No sistema da Google já tenho. Só que também fica uma coisa assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. No meu ponto de vista, é uma coisa legal você saber que ela executou exatamente o comando que você pediu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Acender luz do corredor. Claro, ligando a luz do corredor. Ela repetiu. Na parte do outro sistema da Amazon, acender corredor. Tudo bem. Então a resposta dela é bem mais seca, é tudo bem. Agora, sei lá, se de repente tem alguma outra coisa que tem um nome parecido, você fica na dúvida se acendeu o corredor ou não. Ao menos esse é o meu ponto de vista, tá? Então nesse ponto eu acho que nesse aspecto eu já prefiro um pouco o sistema da Google. Bom, uma das coisas assim da parte de interação que precisa ser observada, os dois sistemas eles trabalham de forma diferentes na parte dos aplicativos externos, dos aplicativos agregados. A parte do Google, os aplicativos já são todos incorporados nele, você não necessariamente precisa fazer uma ativação ou uma inclusão deles. Enquanto na parte da Amazon você precisa ativar as skills. Então, citando um exemplo, por exemplo, o Bia do Bradesco.
se ele já está incorporado dentro da parte do Google. Você não precisa fazer essa configuração. Na parte da Amazon, você tem que ir aqui dentro do aplicativo deles, esse daqui que está na tela, acessar aqui a parte de skills e procurar de repente aqui a parte do Bradesco. Vamos ver Bradesco. E já faz o vínculo do BIA do Bradesco aqui dentro. Por um lado, pode parecer que essa parte da inclusão da skill, ela é uma coisa não muito positiva, você tem que configurar, enquanto no outro já está pré-configurado. Mas, particularmente, eu acho que não, porque você consegue ter um controle daquilo e saber aquilo que você está vinculando. E fora que o incentivo que a Amazon dá para desenvolvedores de skills é muito grande, então a gama de skills acaba sendo maior para aplicativos externos na parte da Amazon do que na parte da Google. Então você consegue ter, por exemplo, sei lá, joguinhos tipo Show do Milhão, que é uma coisa legal para você poder ter uma interação junto com o assistente. E pode até ser que tenha no Google. Só que você tem que ficar perguntando ou tentar consultar no site para ver se acha, mas não é tão organizado. Então, assim, nessa parte eu acho que nesse aspecto o sistema da Amazon leva uma vantagem. Um outro ponto que precisa ser observado e que é, assim, esse é um ponto bem crucial na parte da interação para comandos gerais, para perguntas gerais, é que a Google ela é uma empresa de dados e informações, enquanto a Amazon não tem essa vertente. Ela começou como uma empresa de livros e e-commerce e assim por diante. Então, quando você faz uma pergunta para o sistema da Google, se ele não sabe, ele procura na internet para você a resposta. No sistema da Amazon, não. Ele responde que não sei. Então, e ele tem algumas coisas incorporadas. Por exemplo, no sistema da Google tem o Wikipedia. Então você tem perguntas assim, muitas respostas para muitas perguntas. Toda a base do Wikipedia está aqui dentro para respostas curtas. Na Amazon, não. Então, por exemplo, vamos fazer uma pergunta aqui para poder mostrar para vocês. Quem inventou a corrente contínua? De acordo com o Wikipedia, Thomas Edison, inventor e homem de negócios estadunidense, era conhecido como o Mago de Menlo Park. Deu uma resposta. Ela não respondeu, olha, foi o Thomas Edison e tal, mas ela deu a resposta, foi ele. Na Amazon, se a gente perguntar, olha o que acontece. Quem inventou a corrente contínua? Desculpe, não sei nada sobre isso. Então, na parte de interação, cada um tem o seu aspecto positivo. Para respostas gerais, eu acho que você consegue uma interação maior com a parte do sistema da Google. Para interações específicas, tipo para um jogo de Show do Milhão, ou sei lá, para algumas outras interações, as skills é uma coisa bem legal dentro da parte do sistema da Amazon. Sétimo e último tópico, rotinas, que é uma parte da programação que você faz para a parte de automação residencial, que eu particularmente acho muito importante. É um ponto muito fundamental para que você possa fazer as interações da sua casa. Por exemplo, criando comandos aí para fazer diversas ações. E eles são bem distintos a parte dos dois sistemas. Ela basicamente é a mesma coisa, mas é bem distinto a parte de controles. Vamos começar falando aqui pela parte da Amazon. Aqui dentro do sistema da Amazon, quando a gente olha a parte de rotinas, nós temos aqui dentro a parte de comando de ativação. Então a rotina ela sempre precisa ter um disparo, um trigger, uma situação que vai acontecer, que ela vai gerar uma ação. No caso, quando isso acontecer da Amazon, são 4 opções que você tem. Você tem a opção de voz, onde você, por um comando de voz, desencadeia uma série de ações. A parte de agenda, onde determinado horário ele vai desencadear umas determinadas funções. Na parte da Amazon tem essa parte de casa inteligente, onde com sensores você consegue desencadear também as ações, então é uma condição C, que é bem interessante, bem legal.
E tem a parte daqui do sistema de alarme, para quando um sistema de alarme tocar da parte da Amazon, ele poder disparar a parte de ação. Então ele tem 4 condicionais, você consegue ter 4 condicionais: comando de voz, agenda, os dispositivos podendo interagir entre si e a parte de alarmes. E isso é um ponto que eu acho muito positivo na parte do sistema da Amazon. E na parte de ações, você tem as ações que você consegue colocar. Eu dou destaque para uma delas que não tem no outro sistema, que é o aguardar, que é para poder dar um retardo entre as ações. Então você, sei lá, deu um comando para que ele comece a desligar as luzes da casa e você quer que determinada luz só desligue depois de 1 minuto, você consegue aqui dentro do próprio sistema gerar essa parte da configuração. Então o sistema da Amazon, na minha opinião, ele é muito mais simples para você poder fazer aqui, porque é tudo através de toques, onde você vai, por exemplo, se você quiser que ela te dê uma resposta, vai ser aqui no Alexa Diz. Então é tudo pré-definido, tudo pré-determinado, os itens aqui para você poder fazer a ação da rotina. E isso é um ponto positivo, porque é fácil fazer a programação dentro do sistema da Amazon em si. Já no sistema da Google, ele tem aqui, clicando em adicionar rotina, 2 condicionais só. Então ele só vai ter 2 condições que vão disparar a sequência de ações, que é adicionar comandos, que é o comando de voz, que você vai dar para poder disparar a ação, e definir a hora e dia, que seria a agenda, o mesmo item que é utilizado no outro sistema, que é a parte de agenda. Então, nesse ponto, na parte do disparo, na parte do início da rotina, uma vantagem bem grande para a parte do sistema da Amazon em relação ao sistema da Google. Na parte de ações, ele é um pouco mais livre, vamos dizer assim, o sistema da Google. Você pode colocar os comandos que você dá por voz, você transcreve eles aqui e ela vai executar. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, porque ele é um pouco mais difícil para você programar, porque se você escrever uma letrinha diferente do que está previsto aqui dentro, ele não vai executar o comando, então tem que ficar muito atento com isso. Porém, tem uma opção aqui dentro das pré-definidas dele, que é o dizer alguma coisa, que é um comando, uma ação que eu particularmente acho bem legal. Pois com essa ação você consegue, por exemplo, fazer brincadeiras de fazer uma pergunta ou fazer um comando. Eu gosto aqui de casa de fazer um comando de temos visita e o Google já sai falando algumas coisas, dando as boas-vindas e assim por diante. Então, basicamente assim, na parte de rotinas é muito mais estruturado a parte da Amazon, é muito mais fácil de fazer a programação. Na parte da Google, o único ponto que eu enxergo vantagem dele sobre a parte da Amazon é essa liberdade na resposta da personalização de algumas frases. Enquanto esse sistema não faz, você vê você consegue até fazer para ele responder em um dispositivo específico, mas não em todos da casa. Você mandar dar uma resposta específica em um dispositivo. Então dá para fazer, mas não é uma coisa tão fluida e tão natural igual na parte do Google em si, que nesse sim você consegue personalizar em qualquer Google que você fizer a pergunta, você vai ter a tua resposta personalizada. Ok? Bom, pessoal, peço desculpas, o vídeo ficou grande e assim, é muito assunto para poder abordar. Nós estamos analisando dois assistentes virtuais e eu tentei aqui ao máximo passar para vocês as informações com o meu ponto de vista, para de repente tentar auxiliar aí na decisão de vocês aí de qual sistema escolher. Uma coisa que eu tenho certeza, os dois sistemas são muito bons, eu gosto muito dos dois sistemas, eu tenho eles em casa. Se você tiver a oportunidade, eu recomendo de verdade que você, em primeira instância, pegue um de cada um dos dispositivos e veja qual você se adapta melhor. Porque, com certeza, a opinião pessoal de cada um influencia muito no que é melhor ou não dentro de cada um dos sistemas. E eu espero aí que a minha opinião tenha ajudado vocês aí na decisão de vocês, ok? Bom, tendo qualquer dúvida, posta sua mensagem aí no campo de comentários.
que eu vou estar tentando auxiliar. Ok, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.